espelhar a tela. E é o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente viu ontem, tá? Para a gente tentar fazer dois exercícios aqui hoje ainda. E introduzir, fazer essa introdução do conceito de perda de carga. Então, basicamente, isso aqui a gente já discutiu um pouco ontem, né? Os efeitos viscosos, a gente tem lá o número de Reynolds num corpo, no caso, nas tubulações também. Esse número de Reynolds, que é um adimensional que a gente já comentou, ele basicamente é o que a gente usa para saber se a gente está tratando de um escoamento laminar ou um escoamento turbulento. Então, como a gente pode ver aqui, essas zonas, né, tipo de regime, ela de um Reynolds até menor que 2.000, a gente vai ter aí um escoamento laminar, né? Entre 2.000 e 4.000, uma variação entre o escoamento laminar e o escoamento turbulento, que a gente chama de zona crítica. E acima de 4.000 a gente vai ter um Reynolds, um escoamento completamente turbulento. O que acontece, pessoal? Como eu falei ontem, isso aqui pode variar com a literatura, tá? 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400. Nos exercícios que a gente for fazendo, Só, só uma dúvida. Porque assim, você está falando que esse valor, ele varia com a literatura e tudo mais, mas na prática, tipo assim, no cotidiano mesmo, né? No cotidiano real, qual tá. que seria o melhor valor para considerar laminar ou turbulento? Assim, turbulento acima de 4.000. Isso vai fazer Turbulento. alguma diferença no cotidiano mesmo? Depende do que do que tá fazendo. Vamos lá. Turbulento acima de 4.000, tá? Acima de 4.000, número de Reynolds. O laminar, o que é que eu coloquei aqui que varia com a literatura? Porque vamos supor que você está acostumado a utilizar um determinado livro, a seguir determinados autores. Aí pode ter uma variação dos livros, principalmente. Eu já vi isso. Tem livro que está 2.200, tem livro que está 2.400. Normalmente o que eu vejo mais é 2.300, 2.400. Eu coloco 2.000 aqui porque no semestre, que é, como eu falei para vocês, aqui são aulas do semestre presencial, e eu acabo utilizando 2.000 para o cálculo não ficar tão. A gente não perder tanto tempo com o cálculo, ficar um cálculo mais simples, tá? Mas vocês vão entender um pouquinho o porquê que 2.000 também é utilizado, quando a gente mostrar o diagrama de Moody mais à frente. Mas assim, isso aqui depende de quem você está utilizando como base de referência, tá? Se você utiliza alguns livros, vai ter isso aqui, e alguns experimentos de laboratório, esse número de Reynolds aqui em escoamento laminar pode chegar muito maior, muito mais do que 100.000, por exemplo. E a gente ainda tem escoamento laminar em condições de laboratório. Mas na prática, é difícil isso acontecer. Assim, em relação. Professor, e na prova, a gente vai usar quanto? 2.000, 2.100, 2.300, 2.400? Não se preocupe quanto a isso, tá? A gente vai deixar claro antes da avaliação qual Reynolds vocês devem utilizar para não ter nenhum problema, principalmente nas alternativas, tá certo? E assim, pessoal, aqui é só uma imagem para diferenciar um pouco de vocês, uma imagem visual, né, do escoamento laminar e escoamento turbulento. Aqui a gente tem a visualização, né, do escoamento laminar e aqui do escoamento turbulento. Aqui normalmente a gente consegue, não sei se todo mundo aqui tem Instagram, por exemplo, mas quem tiver pesquisar pela hashtag Fluid Mechanics, né, em inglês, vocês vão ver um vídeo. Vai ter a miniatura do vídeo é basicamente uma imagem semelhante a essa. Quando a gente abre, parece que é uma foto, porque é muito bem organizado o escoamento, fica quase que congelado. A gente pensa que está congelado, mas na verdade é um escoamento laminar, né? Que as camadas são muito bem definidas do escoamento e fica uma coisa muito bonito de se ver até nesse videozinho que é muito legal. E aqui no escoamento turbulento, que é o normalmente que a gente tem na prática, né, ou aquele escoamento onde não tem essa organização do escoamento laminar, como a gente pode observar aqui. Para o mesmo fluido, o que é que vai diferenciar um do outro? A velocidade, né? Quanto maior a velocidade, maior o número, consequentemente, maior o número de Reynolds para o mesmo fluido, nas mesmas condições, e aí a gente tem uma dependência maior da velocidade no escoamento.
Então, pessoal, hoje a gente vai começar já falando da conservação da energia, certo? Para a gente chegar logo no ponto de perda de carga. No arquivo de vocês, que está no Cigar, tem outras coisas que a gente comenta lá, que está escrito, que vale a pena dar uma olhada, mas aqui eu deixei um pouco mais resumido e mais focado em perda de carga para a nossa aula de hoje, para a gente ver, deixar bem consolidado esse nosso assunto. Então, se a gente considerar aqui um escoamento permanente, certo? Através desse sistema de tubos que está mostrado aqui, então a gente só tem simplesmente uma tubulação, né? Uma parte horizontal e outra parte vertical. E se a gente for escrever a equação da energia, basicamente a gente vai ter o que aqui? Taxa de calor, né? Menos potência de eixo, menos a taxa de trabalho desses elementos, menos qualquer outro tipo de taxa de trabalho, vai ser igual à taxa de variação de energia no volume de controle, mais a variação de energia, né, na formato de taxa, mais uma vez, através da superfície de controle. Como nessa situação que a gente está aplicando a conservação da energia, não existe trabalho de nenhuma espécie, então todos os termos de trabalho eles são cancelados, e a gente só vai ficar basicamente aí com a taxa de calor, né? E na hora que a gente expande resolve essa integral aqui, a gente vai resultar aqui no fluxo de massa, multiplicado pela energia interna, porque é uma das formas de energia específica que o fluido apresenta, né? Energia interna. O fluxo de massa vezes a diferença de pressão, mais o fluxo de massa vezes a energia potencial que o fluido pode apresentar. E aqui, a integral, né, que seria aqui da superfície de controle, a gente vai ter aí um pouco, observa um termo de velocidade ao quadrado sobre 2, que isso aqui está correlacionado à energia cinética do fluido, tá? Em relação às duas áreas, né, a área 1 e a área 2. E à medida que a gente vai expandindo essa equação, primeiro, é importante a gente definir aqui um coeficiente de energia, da energia, aqui está térmica, mas na verdade é cinética, tá, pessoal? Tem um errozinho aí, que é esse alfa. Esse alfa, ele aparece para a gente fazer uma pequena correção na equação, que normalmente, para os casos que a gente trabalha, né, em casos de escoamento turbulento, esse alfa, ele se aproxima muito do valor 1. Então, quando a gente tem, normalmente a gente utiliza mais essa equação para escoamento turbulento, esse alfa acaba sendo muito próximo de 1, a gente aproxima para 1 para resolver as contas, né, e tem esse valor, acaba não influenciando tanto. Enquanto que no escoamento laminar, normalmente esse alfa vale 2. Só que isso aqui, pessoal, são só indicativos, tá? Nem sempre é 2 e é 1. Tem algumas tabelas que correlacionam melhor o valor desse alfa, que a gente pode utilizar durante a equação. E aí, substituindo esse termo da equação 3, né, na equação 2, que a gente obteve anteriormente, vai aparecer aqui o alfa na nossa equação. Esse alfa aí sendo um coeficiente da nossa energia cinética. E dividindo tudo isso pela vazão mássica, né, já que a vazão mássica está multiplicando todos os nossos termos, a gente vai ficar aqui com o calor específico, né, é o dq, o ΔQ sobre dm, vai ser igual à variação de energia interna do fluido, mais a diferença de pressão, mais a energia potencial, mais a energia cinética do fluido. E reorganizando essa equação, a equação da energia, a gente vai substituir aqui a energia mecânica, vai deixar de um lado da nossa equação, que aqui está na forma, a gente vai ter a diferença de pressão envolvida, a energia cinética e a energia potencial. E separando aqui os termos, né? O termo com índice 1 e o índice 2. E a gente vai colocar para o outro lado a nossa energia interna, que aqui seria a energia térmica não desejada do fluido. E esse ΔQ sobre dm, essa energia específica, que aparece aqui no primeiro termo, isso aqui é o que a gente vai chamar de perda de energia, né, por transferência de calor. Consequentemente, se a gente fala que esses dois termos, a energia térmica e o calor, a gente pode chamar tudo isso como uma perda de carga total, né? Considerar essas perdas uma perda de carga total e dizer que essa equação aqui que a gente tem é igual à perda de carga total. Se vocês observarem, isso aqui é muito parecido com a equação de Bernoulli, né? É bem semelhante, só que aqui a gente está incluindo as perdas de carga, que é basicamente aquilo que a gente viu na aula passada, né? Aquela queda de pressão que a gente tem durante o escoamento e que isso influencia
em termos do escoamento, porque às vezes a gente faz um projeto pensando de uma forma, mas quando não leva em consideração a perda de carga, pode acabar cometendo um equívoco e não tendo o desempenho que a gente desejou. As dimensões dessa perda de carga aqui, esse HLT, vai ser na dimensão de uma unidade de comprimento ao quadrado dividido por unidade de tempo ao quadrado, ou seja, no SI, por exemplo, metro quadrado por segundo ao quadrado. Alguns livros, não sei qual livro vocês costumam utilizar, pode ser que o livro divida todos esses termos pela gravidade. Quando divide pela gravidade, essa dimensão aqui vai estar em metro, tá? E esse HLT é um H maiúsculo. Normalmente eu gosto de trabalhar com a equação da energia no formato de energia específica, que é metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, uma dimensão de comprimento ao quadrado dividido pela dimensão de tempo ao quadrado. E essas perdas de carga, pessoal, essa perda de carga total, ela é dada da forma de perda de carga distribuída, que é o que a gente vai chamar de HL, e perda de cargas localizadas, que são essas perdas de carga localizadas são em função de conexões, de curvas, de válvulas, de registros, enfim, de acessórios de forma geral que a gente coloca na tubulação. Isso aí vai gerar uma perda de energia, o fluido perde um pouco da energia durante esse escoamento, nesses conectores, nesses acessórios, e a gente precisa levar em consideração e calcular isso daí também. A perda de carga distribuída, ela está majoritariamente relacionada ao comprimento, à extensão total do fluido, né? Como a gente viu, quanto maior o comprimento, a quantidade de energia que ele vai perder é maior, tá? E a gente vai fazer uma pequena consideração inicial aqui para fazer a primeira definição de perda de carga, né? Como é que a gente calcula isso? Então, considerando o escoamento completamente desenvolvido, né? Então, a gente já está naquela região onde a queda de pressão se dá na forma linear, de área constante. Então, se a gente só tem um tubo horizontal de área constante, a gente não vai ter nenhum acessório acoplado aí. Ou seja, nesse caso, a perda de carga localizada é igual a zero. Como a gente tem uma área constante para a mesma vazão, a gente sabe, né, da conservação da massa, as velocidades também serão iguais, ou seja, V1, esses dois termos aqui são iguais, e Z1 vai ser igual a Z2, considerando o ponto central desse escoamento. E aí essa equação aqui, a equação 4, ela vai se reduzir a basicamente a diferença de pressão sobre ρ vai ser igual à perda de carga distribuída. Então essa é a primeira definição que a gente dá para a perda de carga distribuída, que é o nosso HL. A HL é igual a ΔP sobre ρ. O que acontece? Essa equação a gente só pode utilizar quando a gente tem um tubo horizontal de área constante. Se mudar a área e deixa de ser um tubo horizontal, a gente já não pode mais utilizar essa equação aqui, tá? Isso aqui é um caso específico para essa situação de tubo horizontal. Então aqui basicamente o que a gente já falou, né, que a perda de pressão, a perda de carga contínua ou distribuída, ela pode ser expressa pela diferença de pressão. Isso aqui tem um experimento laboratório que eu já fiz em sala, em um semestre, que a gente conseguiu ter aula prática. A gente viu na prática como é que a gente media isso daqui, basicamente medindo a pressão, né? Medindo a pressão em 2 pontos e calculava essa perda de carga. No caso de um tubo retilíneo, horizontal, de área constante. Basicamente, a gente mede pressão nos 2 pontos e vai ter essa resposta aqui. Uma obtenção experimental desse valor. E aí, essas perdas de carga distribuídas, né? Já que aqui a gente vai falar da parte do escoamento laminar e do escoamento turbulento. Do escoamento laminar, se a gente for lembrar daquela equação que a gente deduziu ontem para o cálculo de vazão, né? Que é basicamente essa equação aqui. Se a gente isolar o ΔP, que é a pressão que a gente está interessado para calcular a perda de carga, em um escoamento laminar, por exemplo, a gente vai ter uma equação semelhante a esta daqui. Substituindo aqui o termo de vazão por velocidade, a equação fica dessa forma. E substituindo, né, já que ΔP sobre ρ é igual a HL, a gente pode substituir o ΔP, pode dizer que é HL vezes ρ. Ou seja, substituindo a equação anterior nessa equação aqui, a gente vai ter que a perda de carga para um escoamento laminar, a gente pode calcular basicamente dividindo aqui 64 pelo número de Reynolds, vezes o comprimento, a relação L sobre D, né, o comprimento pelo diâmetro, vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Então, a perda de carga no escoamento laminar, a gente pode calcular diretamente utilizando essa equação aqui de forma simples e de forma direta. No caso do escoamento turbulento, a coisa muda um pouco, e a gente não tem uma
isso bem preciso. Daí o que é necessário? Uma análise dimensional, né? Já que a perda de carga no escoamento turbulento, ela vai ser função, né? Ela depende aí do diâmetro da tubulação, do comprimento, da rugosidade da tubulação, porque os tubos, eles são de diferentes, podem ser de diferentes materiais, e cada material ele vai ter uma rugosidade característica. Rugosidade, para quem nunca ouviu falar no termo, é basicamente as protuberâncias que existem na superfície a nível microscópico, certo? Que toda superfície tem, por mais baixa que seja, vai ter uma rugosidade característica lá, e a gente consegue medir isso daí. Então, no escoamento turbulento, isso influencia bastante devido ao efeito viscoso que a gente tem. Vocês podem ver isso em mais detalhes no arquivo texto que vocês têm lá no CIGA. E também vai ser função da velocidade, da massa específica e da viscosidade, né? E quando a gente faz análise dimensional para esse problema aqui, para essa função, a gente obtém basicamente esses adimensionais aqui. ΔP sobre ρ vezes V ao quadrado, vai ser função da mi sobre ρ V vezes D, L sobre D e epsilon sobre D, que é a nossa rugosidade relativa aqui, que a gente vai definir como rugosidade relativa. Mais uma vez, opa, tô clicando errado. E daqui, pessoal, isso aqui, né, a gente é basicamente o inverso do número de Reynolds, então a gente pode dizer que isso aqui vai ser função do número de Reynolds, essa perda de carga, já que a gente está tratando de um escoamento turbulento. E a gente pode aplicar de novo aquela equação lá do diferencial de pressão, nessa equação aqui, para substituir o termo de perda de carga. E a gente vai ter esta equação, e fazendo a separação aqui, esse φ2 em função, né, dependente do número de Reynolds e do epsilon sobre D, é o que a gente vai definir como fator de atrito, tá? Esse fator de atrito, na verdade, a gente vai encontrar ele. Tem algumas equações que a gente pode calcular, mas a gente pode calcular ele, definir ele também através de um gráfico que a gente vai ver mais adiante. E aqui é introduzido uma constante, né, de meio, para a gente fazer um melhor arranjo da nossa equação. Consequentemente, chegar na equação de perda de carga para o escoamento turbulento, que é dada pelo fator de atrito vezes L sobre D, vezes V ao quadrado sobre 2. Tá, aqui está um pouco parecido com o caso da questão da equação desse escoamento laminar. O que é que muda? Aqui envolve um fator de atrito que vai depender da rugosidade e do número de Reynolds do nosso problema. Esse fator de atrito é o que a gente vai utilizar aqui, vai encontrar, né, através do diagrama de Moody, que a gente vai utilizar, que é esse diagrama aqui, que ele vai correlacionar a rugosidade relativa, ou seja, o epsilon sobre D, o número de Reynolds e o fator de atrito propriamente dito. E aqui no diagrama de Moody a gente observa basicamente 3 regiões. Uma região do escoamento laminar, que vem até aqui, ó, mais ou menos 2.000, por isso que normalmente eu utilizo 2.000 nos cálculos. A zona de transição, nossa zona crítica, e a zona completamente turbulenta, zona completamente rugosa, onde a gente tem um escoamento turbulento. E aí o que acontece, pessoal? Nesses casos aqui, quando nosso interesse, né, calcular o fator de atrito, normalmente a gente conhece o material que a gente está trabalhando e o diâmetro do nosso problema, né, do que a gente está lidando. Então a gente vai ter aqui uma informação da rugosidade relativa, né? Vai ter algum valor próximo a esses que estão aqui. Quando a gente não encontra, né, na hora que a gente está fazendo o cálculo, a gente vai ver isso mais adiante, que não tem uma curva propriamente dita aqui, normalmente o que é que eu faço? Eu faço uma aproximação, né, da curva, de um valor mais próximo, e utilizo essa curva para o cálculo. Que a gente vai ver isso mais adiante no exercício, fica melhor de entender. E aqui como é que a gente vai usar esse diagrama, né? Então, conhecendo essa rugosidade relativa e o número de Reynolds do nosso problema, vai ser importante a gente calcular, a gente faz um cruzamento dessas duas curvas. Então, por exemplo, aqui o número de Reynolds de 2 vezes 10 à sexta. Desculpa, 2 vezes 10 à quinta. E para uma rugosidade relativa de 0,002, a gente vai obter aqui, ó, um fator de atrito próximo a 0,025. Notem, pessoal, que isso aqui é uma escala crescente, tá? Do número de Reynolds. Então, aqui, isso é uma coisa que eu sempre chamo atenção e sempre dá um pouco de problema e às vezes erro. É o seguinte, aqui
a gente tem 1 vezes 10 à quinta. Isso aqui, encarem isso aqui como um índice, tá? Então aqui é 1 vezes 10 à quinta, aqui é 2 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 à quinta, 4 vezes 10 à quinta, 8 vezes 10 à quinta e 1 vezes 10 à sexta. Então aqui, esse ponto aqui, não é 2 vezes 10 à sexta, tá? É 2 vezes 10 à quinta. Isso aqui é a região, começando, esse gráfico é tá em escala logarítmica, por isso que a gente pode acabar confundindo e achar que aqui, por exemplo, é 8 vezes 10 à sexta, mas na verdade aqui é 8 vezes 10 à quinta. É só lembrar que isso aqui é uma escala crescente, que essa dúvida acaba não tendo tanto peso. E o outro ponto é o seguinte, pessoal, notem que a gente vai pegar o ponto do número de Reynolds e vai até a curva que a gente está analisando, né, da rugosidade relativa. Em alguns casos, o número de Reynolds que a gente trabalha é muito alto, fazendo com que a gente utilize essas curvas aqui, que são praticamente uma reta. E aí, normalmente, para facilitar os cálculos, a gente traça uma reta direto daqui até aqui e traz o fator de atrito. Mas aí acaba tendo problema e gerando um erro, principalmente quando a gente está nessa região aqui, onde a gente tem uma inclinação aqui dessas curvas, e uma pequena mudança no número de Reynolds altera, tem uma influência maior aqui no fator de atrito. Então, cuidado ao utilizar esse diagrama, tá? Nos exercícios mais à frente a gente vai utilizar com calma para deixar bem fixado isso daqui. Então, como eu falei, né, os materiais, ele vai ter uma rugosidade característica, né? Normalmente essa rugosidade ela é tabelada, certo? Então aqui uma tabela, por exemplo, do Munson, do livro. Isso aqui pode variar de livro para livro, tá? De referência para referência. É sempre importante a gente tomar cuidado, prestar atenção nisso. Então aqui nessa tabela, por exemplo, num tubo de aço, ele vai ter uma rugosidade aí de mais ou menos, podendo variar de 0,9 a 9 milímetros, concreto de 0,3 a 3, madeira de 0,18 a 0,9, ferro fundido 0,26, ferro galvanizado 0,15, aço comercial ou extrudado 0,45, tubo estirado 0,0015 e um plástico ou vidro pode considerar um tubo liso e considerar isso aqui zero. Essas variações, pessoal, e em relação a esses materiais, isso aqui está inerente ao processo de fabricação, tá? O processo de fabricação dos tubos, dependendo da forma que ele foi feito, ele vai deixar uma rugosidade característica daquele processo, se não houve acabamento ou algum tipo de tratamento na superfície com que faça que deixe aquilo ali mais liso ou não, tá? Então, por isso que tem essas variações aqui. Na UFRN, inclusive, a gente tem material, tem instrumento para fazer medição dessas rugosidades, tá? Não só em tubos, mas mede em vários tipos de materiais, em vários tipos de configurações também. A título de curiosidade para vocês. Como eu falei, o fator de atrito, a gente tem algumas equações que a gente pode calcular, né? Quando a gente compara a equação de perda de carga do escoamento turbulento para o escoamento laminar, a gente consegue chegar à conclusão que o cálculo do fator de atrito do escoamento laminar pode ser simplesmente 64 dividido pelo número de Reynolds. Isso, inclusive, está no diagrama de Moody. Aqui, ó, se vocês forem ver, o fator de atrito para o escoamento laminar está aqui, essa equação. Existe aqui uma correlação de Blasius, né, que ela é válida para um número de Reynolds até 10 à quinta, menor que 10 à quinta. A correlação de Colebrook é válida para Reynolds de maiores que 4.000, ou seja, turbulento, a gente consegue definir aqui. E a correlação de Churchill, que ela é válida para toda a gama do número de Reynolds até a zona crítica, e tem essa equação aqui, né, que envolve mais duas constantes, A e B, que precisam ser calculadas. Normalmente, eu gosto de utilizar o diagrama de Moody, tá? A título prático e velocidade para a gente encontrar esse fator de atrito é muito mais rápido a gente vir na tabela, no gráfico, e fazer essa conferência e encontrar esse fator de atrito. Logicamente, existe um erro associado aqui quando a gente utiliza qualquer tipo de gráfico, né, por conta da nossa visualização e da escala desse gráfico. Então, em alguns casos que a gente vai fazer algumas aproximações, vocês vão ver isso mais adiante, a gente pode ter uma pequena variação aqui no valor do coeficiente de atrito. E na equação a gente vai calcular, né, propriamente dito, e reduzindo um pouco isso daí. Aí, aqui na nossa disciplina a gente vai utilizar majoritariamente o diagrama de Moody, tá? Eu tenho essa equação aqui, eu escrevi tudo isso no Excel para calcular esse fator de atrito, substituindo os valores. A gente tem algumas diferenças, tá? Dependendo do caso, pode dar uma diferença, mas não chega a ser
uma diferença muito grande quando comparado ao diagrama de Moody, tá certo? Para nosso caso, o diagrama de Moody ele já é suficiente para o que a gente está interessado em calcular. Mas se vocês tiverem, fiquem à vontade se estiverem fazendo um exercício, calculou o fator de atrito lá no diagrama de Moody e joga aqui nessa equação para ver se vocês acharam um valor próximo lá no diagrama, para saber se estão fazendo correto, por exemplo, pode servir para isso. Então, aqui a gente falou das perdas de cargas distribuídas, né? No caso das perdas de carga localizadas, elas também elas vão gerar, né, essa perda de pressão por conta do deslocamento do fluxo, né? Já que as conexões, elas meio que vão criar faz com que o escoamento fique mais difícil. Então, vamos imaginar, o escoamento vem numa tubulação retilínea e ele encontra uma curva, então vai acabar perdendo energia por conta dessa curva, ou se houve uma redução de diâmetro também vai perder. E aí, para cada conector que a gente tem, né, desses acessórios, a gente vai ter os coeficientes aqui que a gente vai chamar do coeficiente de perda de carga, esse K tabelado, ou, né, esse LE aqui, que é um comprimento equivalente daquela conexão para um tubo reto. Então, essas equações aqui são semelhantes àquelas da perda de carga distribuída, só o que é que muda de uma equação para outra. Nessa equação aqui, a gente só utiliza o coeficiente de perda de carga. Nessa equação aqui, a gente vai utilizar o fator de atrito, né, e o comprimento equivalente, LE, esse comprimento equivalente LE. Alguns livros, a gente vai ter uma tabela do coeficiente de perda de carga, propriamente dito, tá? Como aqui, por exemplo, está levando em consideração tipos de entrada e a variação desse coeficiente. Aqui, quando a gente tem redução do diâmetro, e esse ângulo aqui é importante também. E outras tabelas, a gente pode estar levando em consideração aqui também o coeficiente de perda de carga, e aqui continua sendo o coeficiente de perda de carga. Em algumas tabelas, não está esse K. Esse K não é conhecido. Em vez desse K, o que a gente tem é o LE. Não muda nada. Assim, muda, né? O valor é diferente. Mas para nossa equação tem o mesmo efeito. Normalmente a gente utiliza mais as tabelas que têm um coeficiente de perda de carga para não ter que determinar uma segunda vez aqui, se for necessário, o caso do fator de atrito, tá? Mas cada caso é um caso que a gente tem que ver separadamente, né? Depende de que tipo de material de referência a gente tem lá para poder estar trabalhando. Nessa tabela aqui, por exemplo, a gente envolve diferentes tipos de curvas, de retornos, tipos de T's, união e tipos de válvulas diferentes. E aqui depende da forma que foi conectado o T, né? Se foi flangeado, se foi rosqueado. Isso aqui é o tamanho, tá, pessoal? Muda um pouquinho pelo tamanho. Aqui já leva em consideração os tipos, né, de acessórios. O diâmetro, que está aqui em cima, normalmente 2,5 centímetros, né? Ou 5 polegadas, 10 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros e... Aqui, na verdade, é 5 centímetros, tá? Tem um erro aqui. Se eu não me engano, isso aqui deveria ser 5 centímetros, não polegada. O tipo de conexão, se for rosqueado e flangeado, e a gente consegue obter diretamente esses coeficientes de perda de carga aqui. Como eu falei, para cada caso a gente vai utilizar uma tabela característica. A gente vai ver isso na aula de segunda-feira, quando fizer os exercícios. Vou mostrar para vocês como é que a gente pega melhor esses valores, tá certo? E a gente chega no nosso primeiro exercício. Tudo bem até aqui, pessoal? Conseguiram entender o que é a perda de carga em si? Bom, então, vou fazer um exercício para tentar fixar melhor isso daqui. Então, calcule a perda de carga e a queda de pressão em 61 metros de tubo horizontal de ferro fundido, asfaltado. Aqui já foi dado a rugosidade relativa. Isso aqui, rugosidade aparente, desculpa. 0,12 milímetros. De 152 milímetros de diâmetro, transportando água. Então, está aqui a viscosidade, com uma velocidade média
de 1,83 metros por segundo. Diferente dos exercícios que a gente estava acostumado a fazer, que eu montava a equação com vocês, esses dois exercícios eu vou efetivamente, a gente vai calcular os valores para ficar melhor e fixar melhor esse assunto, tá certo? Então, basicamente, aqui o nosso interesse, né, em calcular perda de carga e queda de pressão. Aqui, pessoal, como não está sendo falado que existem conectores ou acessórios, a gente vai considerar um tubo retilíneo, tá certo? Então, vou fazer aqui um desenho rapidamente. Imagina uma tubulação tipo esta aqui. Vamos considerar um tubo retilíneo, que vai ter um comprimento de 61 metros e diâmetro de 152 milímetros. Só organizar aqui e a gente já começa. Só para a gente melhorar a ilustração, tá, pessoal? Vou colocar as linhas aqui, porque senão a gente vai perder mais tempo ainda. Acho que dá para entender. Então, 52 milímetros de diâmetro. A gente tem uma extensão, né? Um comprimento de 61 metros. Aqui o diâmetro, 152 milímetros. Aí temos aqui a viscosidade da água, né? Que foi dada, a velocidade média do escoamento, o tipo de material que a gente está trabalhando, né? O epsilon sobre o nosso epsilon, a rugosidade do material. E é isso. Primeira coisa, pessoal, calcular o número de Reynolds para saber se a gente está lidando com um escoamento laminar ou um escoamento turbulento. Então, vamos pegar aqui a equação de Reynolds, que a gente conhece. Opa, aqui. Substituindo os valores aqui dessa equação, a gente vai ter o seguinte: 1000, que é a massa específica, né, da água, vezes a velocidade média de 1,83, vezes o diâmetro de 152 milímetros. Lembrando que aqui a gente precisa converter, porque o número de Reynolds a gente tem um adimensional, tá certo? Então lembrar disso daí para não ter nenhum problema. E a viscosidade de 0,01. Aqui já está no ICI, a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão. Quando a gente faz essa conta, a gente vai ter um número de Reynolds aí de aproximadamente, se vocês puderem conferir depois, eu agradeço. Dois vírgula 78. Normalmente a gente deixa em notação científica, tá, pessoal? Para ajudar no uso lá do diagrama de Moody. Vezes 10 à quinta. Se vocês puderem conferir esse valor, eu agradeço bastante. Eu estou fazendo a conta aqui com a calculadora do celular. Alguém conferiu aí, pessoal? Esse valor mesmo, professor. Então aqui, pessoal, a gente tem 2,78 vezes 10 à quinta, né? Isso aqui é maior do que 4.000, né? Então a gente tem um escoamento turbulento, tá? Primeira coisa, a gente fazer essa conferência aqui. Então a gente está lidando aqui com o escoamento turbulento. Beleza. Isso é importante, já que a gente vai calcular a perda de carga, né? A gente saber qual equação a gente vai utilizar. Primeira coisa, a gente vai calcular a perda de carga, né? A gente sabe, vou pegar aqui a equação, a gente sabe que a gente vai precisar do fator de atrito para determinar essa perda de carga. Então, o fator de atrito a gente vai calcular pela combinação do número de Reynolds, né? E a rugosidade relativa. O número de Reynolds a gente já calculou. Falta a gente calcular a rugosidade relativa, que é o epsilon sobre D. Tá?
Então, calculando, se a gente for fazer esse cálculo separado aqui também, da rugosidade relativa, a gente vai ter o seguinte. Vou colocar aqui. A rugosidade relativa, pessoal, como já está em milímetro, tá? A gente não vai precisar converter aqui. 152. Vou deixar tudo em milímetros, já que a rugosidade relativa, ela é também um adimensional, tá? Então, deixando na mesma dimensão, não tem nenhum problema, já que é um adimensional no final das contas. Isso aí vai dar um valor de aproximadamente 0,079. Certo? Se vocês puderem conferir também, eu agradeço. Isso aqui, se a gente for fazer uma aproximação, que a gente vai acabar necessitando dessa aproximação, a gente pode aproximar isso aqui para 0,008, certo? Vocês vão entender o porquê disso daqui. Então, pessoal, com essa combinação, ó, com a combinação do número de Reynolds e do fator de atrito, vou pegar aqui, ó, com essa combinação desses dois adimensionais, a gente vai chegar no valor do fator de atrito em si. Desse carinha aqui. A gente vai determinar esse fator de atrito através do diagrama de Moody, certo? Que já está aqui, eu deixei separado para a gente fazer. Como eu falei, deixa eu colocar isso aqui no slide em branco. Eu acho que fica melhor de visualizar. Se ficar ruim, pessoal, eu coloco em modo de apresentação depois que a gente colocar as curvas, para vocês visualizarem melhor, tá? Mas a princípio a gente precisa que fique assim, para que eu possa editar. Vou botar aqui o diagrama de Moody, colocar aqui o nosso número de Reynolds, que a gente calculou, para saber a combinação que a gente vai utilizar. Então, Reynolds 2,78 vezes 10 à quinta, e o epsilon sobre D, que a gente calculou também o valor aproximado de 0,008. Tá dando para todo mundo ver isso aqui, esses valores? Sim, professor. Então, beleza. Então, o que acontece, pessoal? O que é essa combinação? Primeira coisa, identificar a curva. Normalmente eu identifico primeiro a curva que a gente vai utilizar aqui, né, no nosso diagrama, a curva da rugosidade relativa. E vejam aqui o porquê que a gente fez a aproximação, né? Porque a gente não tem o valor exato que a gente calculou. A gente calculou 0,00079. A gente não tem esse valor. A gente tem um valor muito próximo. Se a gente aproximar isso para 0,00008, a gente vai ter essa curva aqui, ó, característica desse valor que a gente aproximou. Por isso que a gente acaba tendo que fazer essas aproximações em alguns casos, tá certo? Nem sempre a gente vai ter um valor exato aqui. A curva que a gente vai utilizar vai ser essa. Ah, professor, o valor que eu encontrei foi 0,00032. Está entre essas duas curvas. Eu crio uma curva imaginária aqui na minha cabeça e faço a conta. Eu não sugiro, não gosto de fazer isso, tá? Porque a gente não sabe. Isso aqui, como a gente está vendo, tem uma variação grande da posição dessas curvas. Então, normalmente também é feito eu faço uma aproximação desse valor. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, vamos supor que foi 0,00032. Aproxima para 0,0004. É uma coisa que normalmente eu faço, tá? Já que a gente não tem esse valor exato aqui, fica difícil a gente fazer.
uma coisa que poderia ser feita também, acho que o mais correto, né, seria fazer uma interpolação linear desse valor. Calcula o fator de atrito para 0,0004, para esse outro valor aqui, 0,0002, e faz a interpolação para 0,00032, por exemplo. Poderia fazer essa interpolação para ficar mais exato. Normalmente eu faço a aproximação e o valor fica muito próximo, até vai ter um erro associado a isso, né? Mas a título do que a gente está fazendo aqui na disciplina é válido. Então, fazer essa interpolação a gente ia ter um trabalho a mais para calcular isso daqui, tá certo? Mas, se vocês quiserem fazer, fica à vontade de utilizar essa da interpolação linear nesses valores que a gente não tem um valor exato, por exemplo. Então aqui, identificamos a curva, essa curva aqui, ó, toda essa curva. O que falta agora é a gente identificar o número de Reynolds. Então, mesma coisa, a gente não tem um valor exato aqui para 2,78 vezes 10 à quinta. Então a gente acaba que vai ter que fazer uma aproximação. E vem minha primeira pergunta para vocês, pessoal. 2 vezes 10 à quinta ou 3 vezes 10 à quinta, né? Já que está mais próximo. É esse ponto aqui ou esse aqui? O primeiro é esse, de novo. É o segundo, né? 2 vezes 10 à quinta ou 3 vezes 10 à quinta, né? Vamos aproximar para 3 vezes 10 à quinta. É esse ponto aqui ou esse ponto aqui? O que é que vocês acham? Ponto 1 ou ponto 2? É o segundo ponto. É o segundo ponto. Lembrando que isso aqui é uma escala linear. Esse 10 à quinta aqui é só um indicativo de que isso aqui é 1 vezes 10 à quinta. Então aqui é 2 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 à quinta, 4 vezes 10 à quinta, 5, 6, 7, 8, para finalmente a gente chegar em 1 vezes 10 à sexta, certo? Então isso aqui é só um indicativo de quando começa a escala de 10 à quinta, tá certo? E não um índice para esses valores que estão aqui. É importante ressaltar isso aqui de novo. Toda hora que a gente for fazer isso, vou ficar falando, vou chamar atenção para isso, porque a gente confunde, né? Dependendo da forma que esse gráfico tá, isso pode ser confuso, tá certo? Então, só lembrando mais uma vez, 2 vezes 10 3 vezes 10 à quinta, que a gente está fazendo a aproximação, é esse ponto aqui. Aqui é 1, 2, 3 vezes 10 à quinta. Isso aqui é uma escala crescente, tá certo? Então, o valor do número de Reynolds está aqui. O que é que a gente faz? Vai pegar aqui uma reta. Se tivesse um papel, a gente ia pegar uma régua aqui normalmente e traçar uma reta daqui do Reynolds que a gente utilizou até a curva que a gente está trabalhando, certo? Deixa eu ir em vermelho para melhorar a visualização. Então, o valor do número de Reynolds foi esse, que a gente aproximou. A curva que a gente está trabalhando é essa aqui de cima, certo? 0, a segunda curva dessa parcela aqui. Vamos ser mais exato. Mais ou menos nesse ponto. Então, traça uma reta vertical do número de Reynolds até a curva da rugosidade relativa. E logo depois, a gente vai traçar uma curva daqui, desse ponto, dessa interseção, até o coeficiente de atrito. Se a gente for ver, pessoal, aqui o coeficiente de atrito, ó, deixa eu dar um zoom aqui na escala. Aqui a gente tem 0,015, 0,016, 0,017, 0,018, 0,19 e 0,02. Ah, professor, vou colocar aqui 0,0191. Tá. Ou a gente pode aproximar para 0,019. Não vai mudar muita coisa no nosso cálculo, não, tá? Então, aproximando também aqui, vamos aproximar esse valor para 0,019. O valor do coeficiente de atrito que a gente encontrou. Opa! A curva ficou... Já mudou aqui, né? Então, vamos conferir que estava reto. Então, vamos deixar mais reto possível. Já ficou mais próximo do 0,2. Então, vamos deixar 0,2, né? Também não vai ter muita variação. 0,02 para 0,19 não vai ter tanta variação da nossa resposta. Então, esse aqui é o coeficiente de atrito que a gente encontrou a partir da combinação do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Conseguiram pegar isso aqui, pessoal? Como é que a gente vai encontrar? Sim ou não?
Conseguiram entender bem aqui a questão da escala crescente do número de Reynolds? Ou alguém não entendeu? Deu para entender, professor. Beleza. Então, com esse valor aqui, esse fator de atrito que a gente encontrou, 0,02, né, que foi da combinação, é o que a gente vai substituir aqui na equação da perda de carga em si, para a gente calcular. Vou pegar aqui nossa equação, então a perda de carga, que a gente vai calcular. Perda de carga propriamente dita. Fator de atrito, 0,02. Comprimento da tubulação, 61 metros. Diâmetro, 0,152, já que é 152 milímetros, importante. Velocidade que foi dada no problema, 1,83 metros por segundo. Velocidade média, né? Aqui, nós dois. Quando a gente faz esse cálculo, o celular ia caindo. Então, 0,02 vezes 61 vezes 1,83 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, que divide de novo por 0,152. Vai dar um valor aproximado de 13,44 metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui é energia específica, tá, pessoal? Mesma coisa de joule por quilograma, por exemplo. Então, o valor da nossa perda de carga. Alguém pode conferir aí para mim, por favor, com a calculadora? É isso mesmo, professor. Então, beleza. Primeira parte do problema, que era simplesmente calcular a perda de carga, a gente já fez, né? Calculou aqui, deu 3,44. Só que o problema também está pedindo para a gente calcular a queda de pressão, né? Que é tá associada a esse comprimento aqui também. Então a gente volta lá para aquele caso, ó, lembrando, para a nossa primeira definição de perda de carga que a gente fez, que era o quê? Em caso de tubo horizontal de área constante, onde a gente não tem perda de carga localizada e as velocidades são iguais em 2 pontos analisados da equação de energia, mesma altura, né, mesma referência, a gente vai ter que a diferença de pressão sobre ρ vai ser igual à perda de carga. Essa é a primeira definição de perda de carga que a gente fez. Então, voltando para cá, a gente pode dizer que a queda de pressão, que é o que a gente está interessado em calcular, efetivamente, vai ser igual a delta P vai ser igual a HL vezes ρ. Aqui é simplesmente multiplicar o valor de perda de carga que a gente obteve por 1000, né? Então, 13,44 vezes a massa específica do fluido, que é a água, vai dar 1000. A gente vai obter aí uma pressão de 13.440 pascal. Essa é a queda de pressão nessa tubulação. E aí a gente chegou na resposta que foi pedida, certo? Isso é um exemplo bem simples, só para a gente não precisou efetivamente usar a equação da energia para chegar nessas respostas. Nos exemplos que a gente vai fazer segunda-feira, o uso da equação da energia vai ser mais intensificado e a gente vou fazer isso com mais calma com vocês, no uso da equação, principalmente quando a gente tem bomba envolvida, tá? Mas aqui, a princípio, para o cálculo e determinar o fator de atrito, eu acho que foi válido esse exercício, até para a gente consolidar bem isso daqui. Ficou alguma dúvida, pessoal, no que a gente fez? Professor, no caso, essa equação da perda de carga é para fluidos turbulentos, né? Essa daqui? Ou escoamento turbulento, sim. Essa aqui, na verdade, a gente pode considerar uma equação geral, tanto para turbulento como para laminar. O que é que vai mudar? No laminar, o fator de atrito, a gente calcula dividindo em 64 pelo número de Reynolds.
que seria como a gente encontra aqui no diagrama, ó, esse fator de atrito. Ou você substitui o fator de atrito dessa equação por 64 sobre Reynolds, vai dar a mesma coisa, certo? Aqui está de forma genérica, já que o fator de atrito a gente pode calcular ele tanto para o escoamento laminar como para o escoamento turbulento, sendo do escoamento laminar a divisão, né, de 64 pelo número de Reynolds. A gente não precisa da rugosidade relativa, por exemplo. Basta saber o número de Reynolds para calcular, certo? Tá certo, tá É certo. um caso mais simples, né, que não envolve a rugosidade da tubulação no escoamento laminar. Aí fica o resultado, a solução fica mais direta. Bom, pessoal, nesse segundo exemplo aqui, é o que eu falei para vocês, que é quando a gente tem o cálculo iterativo, né? Que a gente precisa aí fazer tem um pouco mais de trabalho, já que envolve cálculo iterativo, né? A gente vai chutar um valor para encontrar outro, depois recalcular tudo. Mas vamos lá, fazer com calma aqui com vocês para a gente chegar, tentar deixar isso aqui bem difundido. O que é que acontece? Nesse exemplo aqui a gente tem óleo com massa específica de 950 kg por metro cúbico, viscosidade cinemática 2 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, escoa com vazão de 0,342 metro cúbico por segundo através de um tubo com um comprimento de 100 metros. Faltou aqui, 100 metros de comprimento. E aqui a perda de carga já foi dada, né? A perda de carga, 80 metros quadrados por segundo ao quadrado. A rugosidade relativa epsilon sobre d é igual a 0,0002. Então isso aqui é constante. Determinar o diâmetro do tubo. Ah, professor, determinar o diâmetro do tubo é muito simples. A gente tem a vazão, isola lá na fórmula da vazão, velocidade vezes a área, e encontra o diâmetro. Concordo com vocês. Só que aqui a gente não sabe o valor da velocidade. Ah, professor, a gente tem aqui a rugosidade relativa. É só a gente pegar o epsilon do material e vai encontrar o diâmetro. Também concordo que isso aqui é uma solução simples, mas a gente não sabe que material a gente está trabalhando aqui. Então, por isso que a gente tem essas incógnitas e a gente precisa fazer um trabalhinho matemático aqui para solucionar esse nosso problema. O que acontece? Vou aproveitar aqui essas equações que a gente utilizou. Aqui. Lá na segunda unidade, a gente definiu vazão, né? Vazão não, foi a vazão volumétrica, sendo Q igual à velocidade média vezes a área, né? Quando a gente isola a velocidade, no caso de um escoamento através de um duto, a gente chegou nessa equação aqui, que fizemos várias vezes ela aqui, né? 4 vezes Q sobre I vezes D ao quadrado. Então, o cálculo da velocidade em um tubo, a gente calculava mais ou menos, basicamente utilizando esta equação aqui. A gente fez esses exercícios, né? Utilizou essa equação naqueles exercícios de tubulação, que calculamos as forças envolvidas, né? As forças de superfície. A gente acabou precisando utilizar essa equação aqui. Então, por que vai ser necessária essa equação, pessoal? Porque notem aqui, ó, o número de Reynolds, ele depende da velocidade. E a gente não tem a velocidade. Ah, professor, vamos chutar um valor de um diâmetro aqui, calcular a velocidade com essa vazão, substitui aqui no Reynolds e fica fazendo essa brincadeira. Pode ser, pessoal, só que isso aí a gente tem mais trabalho do que simplesmente fazer essa substituição direta da substituição, né, do termo de velocidade que está aqui, de velocidade pelo termo de vazão. Já que se a gente isolar a vazão dessa equação, a gente chega naquela equação que a gente já conhece, onde a vazão é a velocidade vezes a área, né? E aqui a velocidade 4 vezes Q sobre π vezes d ao quadrado. Substituindo isso, e outra coisa, aqui foi dada viscosidade cinemática, né? Não foi dada viscosidade absoluta. Ele poderia calcular a viscosidade absoluta, né? E substituir aqui, ou reescrever essa equação utilizando a viscosidade cinemática. Fazendo a substituição do V por essa equação aqui, a gente fica com 4 vezes Q vezes D sobre I
vezes d ao quadrado, vezes ni, que é a nossa viscosidade cinemática. Aqui. Pronto. E a gente viu, né, na primeira unidade que a viscosidade cinemática é dada por mi sobre rho, né? Aqui está o inverso, a gente só inverteu. Então, nossa equação número de Reynolds ficaria simplificada dessa forma. E ainda, mais ainda, né? 4Q sobre I D vezes Ni. Cadê? Aqui. Pronto. E aí a gente vai calcular o número de Reynolds através desta equação aqui. De novo, foi substituído o termo da velocidade porque a gente não conhece o diâmetro. Então, já que a vazão a gente conhece, é muito mais fácil a gente ficar trabalhando com vazão do que com velocidade propriamente dita. Ficou claro isso, pessoal? Sim ou não? Ficou, professor. Então, beleza. E lembrando, aqui nosso interesse é determinar o diâmetro. Por que isso aqui é um problema de cálculo iterativo? Como a gente já comentou, a gente não sabe o material dessa tubulação, a gente não sabe a velocidade do escoamento, a gente sabe a vazão, e a gente não sabe, principalmente, o fator de atrito. Então, quando a gente olha para a equação aqui da perda de carga, a gente não tem o fator de atrito, não tem o diâmetro, não tem a velocidade. Mas a gente pode substituir o termo de velocidade por vazão, beleza. Vai sair essa incógnita e vai ficar só o diâmetro. Só que ainda resta o fator de atrito, que depende do epsilon sobre d, que a gente tem, e depende do número de Reynolds. E o número de Reynolds, mais uma vez, vai depender do diâmetro. Por isso que a gente vai ter que ficar aí, vai ter que ter um trabalho aí com o nosso cálculo iterativo. O que é que minha sugestão para vocês, para esse cálculo, para ficar mais simples? Fazer a substituição dos valores que a gente conhece aqui, no número de Reynolds, ou seja, vazão, 4 vezes 0,342. Professor, e o rho, que está ali antes da velocidade? O rho, a gente, dividido por mi, é a mesma coisa de 1 sobre ni. A gente fez a substituição direta aqui pela viscosidade cinemática, para não ter que usar o rho, certo? Ok. Mas poderia usar o rho e o ni para calcular o mi, a viscosidade absoluta, certo? Sem problema nenhum. Aqui, como a gente já tem esse valor, a gente pode fazer essa substituição direta no número de Reynolds. Então, aqui fica π vezes 2 vezes 10 a menos 5, que é a viscosidade cinemática, vezes d. Então, a nossa resposta que a gente vai obter aqui, pessoal, a gente vai deixar em função do d, porque a coisa é o que a gente está interessado em calcular e que a gente vai ficar chutando e recalculando toda hora, para saber se a gente chegou na convergência. Só para dar continuidade, vocês viram isso em computação numérica, pessoal? Quem já pagou? Ou em alguma outra disciplina? Cálculo iterativo. Sim, professor. Alguém não viu isso, pessoal, do que eu estou falando aqui? Eu não vi não, professor. Eu não também. Cálculo iterativo, pessoal, ele, de forma bem resumida, para a gente entender, basicamente, o que é feito? A gente numa quantidade de equações que a gente tem, normalmente a gente fica com 2 incógnitas faltando, ou 3. E aí a gente chuta um valor, com esse valor que a gente chutou, a gente encontra uma das incógnitas que a gente precisava, e com a combinação de valores que a gente tem, dependendo da equação, a gente vai encontrar a resposta que a gente estava interessado. E aí, com essa resposta que a gente estava interessado, a gente recalcula tudo de novo para saber se chegou na mesma resposta, né? Para saber se teve convergência. Lá em computação numérica, quem já pagou, ou quem está pagando, não sei se está tendo nesse semestre complementar, esse cálculo às vezes a gente pode ser demorado, né? A gente pode acabar tendo divergência dos valores. Aqui, eu vou fazer com vocês, para vocês entenderem que dificilmente a gente vai ter divergência do valor que a gente vai calcular. Para ficar mais... É um cálculo mais simples, mas ainda assim é um cálculo iterativo, certo? Que a gente faz. A gente vai chutar um valor, tem N caminhos como a gente pode fazer
esses problemas de cálculo iterativo e vou mostrar para vocês os dois que eu mais conheço e que eu mais me agrado em fazer, que eu acho mais simples, e vocês utilizam o que vocês acharem melhor, tá certo? Vou dar um panorama geral dos dois e vocês escolhem o que vocês acham melhor para fazer, tá certo? Vamos só terminar de montar aqui. Então, fazendo esse cálculo aqui, pessoal, lembrando, a gente vai deixar em função do D, tá? Então, 4 vezes 0,342 dividido por π, dividido por 2 vezes 10, elevado a menos 5. A gente vai ter um valor aqui de aproximadamente 21.772,396. Isso aqui vai dividir por D. Confirme se vocês chegaram nesse valor aqui também, na hora que a gente faz essa conta, por favor. Enquanto eu reorganizo essa equação aqui. Sim, deu isso. Beleza. E aqui, mais uma vez, pessoal, a gente vai substituir a equação da velocidade, certo? Então, velocidade, tudo isso aqui vai ficar ao quadrado, né? Ou seja, vamos ter 16, né, que é 4 ao quadrado, vezes a vazão ao quadrado, dividido. O que mais faz a gente errar é a equação, quando está fazendo isso. Aqui é π ao quadrado e d à quarta. Aqui ainda vai ter o 2, né, que multiplica tudo. No final das contas, nossa equação da perda de carga, em função do termo de vazão, quando a gente utiliza vazão, fica L sobre... Opa! L sobre D à quinta. Esse D à quinta é importante a gente chegar nele. Vezes 8Q ao quadrado sobre I quadrado. Certo? Então, essa é a equação da perda de carga que a gente vai utilizar. Notem que aqui o diâmetro ficou à quinta porque a gente fez a substituição do termo de vazão, certo? E aí, pessoal, a gente volta para o que a gente está interessado em calcular, né? Que é o diâmetro do tubo. Ah, professor, vou isolar o diâmetro do tubo aqui nessa equação, eu chuto o número de Reynolds e vou ter meu diâmetro. Não é bem assim que a gente trabalha, porque a gente tem uma dependência aqui do fator de atrito. Então a gente vai isolar o diâmetro, pessoal, nessa equação aqui. Vocês vão entender o porquê depois que a gente estiver resolvendo o nosso problema. Então, isolando o diâmetro nessa equação, basicamente, o diâmetro vem para cá, né? E a perda de carga vai passar dividindo. E a gente fica com a raiz quinta de tudo isso daqui. Então, nosso D a gente vai encontrar através... Isso aqui não, isso aqui. A raiz quinta. Tudo isso daqui. Substituição. Aqui é a perda de carga. Tudo certo, pessoal? Até aqui, a gente está só montando a equação. Até então. Tudo bem? E mesma coisa que a gente fez para o número de Reynolds, a gente vai fazer um cálculo aqui para deixar apenas em função do fator de atrito. E aí a gente fica basicamente com essas duas incógnitas do nosso problema. Nosso comprimento é de 100 metros. Perda de carga já foi dada. Normalmente essa perda de carga é conhecida, tá, pessoal? Nesse tipo de problema aqui. Quando a gente tem cálculo iterativo. A vazão e o π é π, né? Na hora que a gente calcula isso, eu vou pedir a ajuda de vocês mais uma vez. A gente vai ficar com um número qualquer aí, vezes a raiz quinta de f, certo? E f vai aparecer. Então, fazendo essa conta...
confirmem se vocês se deu isso daqui, ó. 0,652 vezes a raiz de f, por favor. Isso aqui é toda essa conta tirando da raiz, tá? Que a única incógnita fica sendo o f para não ter que ficar calculando isso toda hora. Deixa eu só apagar isso aqui para não estar induzindo nada durante a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Deu isso, professor. Beleza. Então vamos lá, pessoal. É importante nesses problemas de cálculo iterativo a gente chegar numa equação tipo esta aqui, tá? Que a gente deixe as equações principais que a gente utiliza em função, né, das incógnitas que a gente não tem. Nesse caso, o diâmetro e o fator de atrito. Efetivamente são são as duas informações que a gente não conhece. E a gente vai encontrar o diâmetro através aqui do fator de atrito. E aí, o que é que consiste, né, o cálculo iterativo? Eu falei para vocês que a gente tem basicamente dois caminhos. A gente vai chutar valores, certo? A gente pode começar chutando o diâmetro. E aí, com o diâmetro que a gente chuta, a gente vai calcular o Reynolds. Com esse Reynolds e esse epsilon sobre d, a gente vai calcular o fator de atrito no diagrama. E com esse fator de atrito, a gente recalcula o diâmetro através dessa equação. Aí, com esse diâmetro, a gente recalcula o Reynolds e faz isso até chegar no mesmo valor, até que a gente tenha convergência. Ou a gente começa chutando o fator de atrito, já calcula o diâmetro, calcula o Reynolds e por aí vai. Tem basicamente, e faz a mesma coisa no final das contas. Então, a gente tem esses dois caminhos. Vou fazer com vocês os dois, certo? Eu vou pedir para vocês chutarem os valores, para não achar que eu estou induzindo nada. Podem chutar o que vier na cabeça de vocês, mesmo valores absurdos, como a gente consegue identificar que a gente cometeu um pequeno, não é um erro, né? Mas não foi um chute tão bom para a gente começar a resolver nosso problema, tá? Então, só para a gente. Deixa eu deixar essa equação aqui no canto, para não atrapalhar. Eu vou fazer primeiro com vocês do método chutando o diâmetro, tá certo? Vou pedir para vocês. É importante fazer uma tabelinha, pessoal, nesses cálculos iterativos, tipo essa aqui, ó. A gente vai calcular, vou pedir para vocês me falarem um valor de diâmetro, tá? Qualquer. Pode falar o que vier na cabeça de vocês, qualquer coisa. Quem se habilitar aí, pode abrir o microfone e falar. Um valor de diâmetro qualquer. É a nossa primeira iteração. Me digam aí, pessoal, um valor de diâmetro, por favor. 32 milímetros. 32 milímetros. Bom, hein? Então vamos lá. Diga um valor maior, vamos pegar um valor maior, para vocês verem que dá para chutar com valores absurdos. Bom, tenta aí 180. Metros. 180 metros, esse diâmetro da tubulação. Meio surreal, né? É muito surreal. Se for, bote, vamos dizer, 18 metros, talvez Não, mas vamos deixar seja um 180. absurdo. Vamos deixar 180 para vocês verem o que acontece com esse cálculo iterativo, tá? Isso aqui é proposital, tá, pessoal? Esse valor alto que eu estou deixando aqui com vocês. Então, com esse diâmetro aqui, a gente vai calcular o Reynolds, certo? Através dessa equação. Quando a gente calcula o Reynolds, é importante a gente identificar o que é iteração 1 e o que é iteração 2 para a gente não ter nenhum problema nas nossas substituições, certo? Então, a gente vai chamar aqui de Reynolds 1, ok? Reynolds 1 vai ser calculado por 21.772,396 dividido por 180, que foi o diâmetro que a gente chutou. Quando a gente faz isso, a gente vai obter um Reynolds de 1,2 1,2 vezes 10 a. Só ver se eu estou olhando errado aqui minha calculadora. Não, na verdade. É 1,2 vezes 10 a segunda.
Confiram aí para mim, por favor, pessoal. Foi isso? Deu isso mesmo, professor. Então, beleza. Notem que a gente chutou, ó, 180 metros, tá? Um pouco surreal, né? Se a gente for imaginar aí, eu não consigo nem imaginar um diâmetro uma tubulação com esse diâmetro. Mas vamos lá, a gente tá calculando, né? Então, 1,2 vezes 10 a segunda. E aqui a rugosidade relativa a gente já conhece. Mais uma vez, vamos pegar aqui o nosso diagrama. Deixa eu apagar isso e pegar esse aqui. Melhor. Vou pegar isso aqui que a gente já fez. 1,2 vezes 10 a segunda. E a rugosidade relativa é 0,0002, né? Conferir, é isso mesmo. Primeira pergunta que eu faço para vocês, pessoal. Tem vezes 10 a segunda nessa nossa escala aqui, no número de Reynolds? Sim ou não? Quando a gente olha aqui para o diagrama no número de Reynolds. Tem ou não? Não. Não. Então a gente já sabe, já tira daí, né, que não foi um chute inicial legal, porque a gente não vai chegar na resposta, né, no que a gente está interessado, que é o fator de atrito. A gente volta lá na nossa interação, chuta outra coisa. Chuta aí, falaram um primeiro número, né, 38 milímetros, foi? Alguém falou? É, que eu me lembro foi 32, professor. 32. 32 milímetros. Então vamos lá, 32. Agora substituindo 32 aqui, a gente vai chegar, opa, em outro valor. Então, fazendo essa conta, a gente chega num Reynolds de aproximadamente 6,8 vezes 10 a quinta. Confere? Aproximado, tá, pessoal? Lembrando que a gente está trabalhando com valores aproximados. Confere isso daí. 6,8 vezes 10 a quinta. Esse Reynolds. Pessoal? Confere, professor. Então, beleza. Reynolds 6,8 vezes 10 a quinta. Opa, 6,8 vezes 10 a quinta a gente tem no diagrama, certo? A gente tem um valor aproximado aí no diagrama. A gente pode utilizar. E a curva também, né? Nossa curva está aqui, ó. Voltando lá para nossas identificações do que a gente usa. Tá aqui a curva, 0,0002. E o número de Reynolds, 6,8 vezes 10 a quinta. Vou pegar uma seta qualquer. Para depois a gente começar a trabalhar. Esse 6,8, pessoal, vezes 10 a quinta. Ele tá aqui, se a gente aproximar aqui, ó, entre 6 e 8. Vamos utilizar aqui esse ponto. Ele tá aqui ou aqui? É esse ponto aqui ou esse aqui? É o segundo. É o segundo, né? Está parecendo consulta de oftalmo, né? Que a gente fica, essa lente aqui ou aquela ali. Eu fico confuso só quando eu vou numa consulta. Mas vamos lá. É o segundo, né? Lembrando que isso aqui é uma escala crescente, tá? Então, de novo, 1 vezes 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta, 3 vezes 10 a quinta, 4 vezes 10 a quinta, 5 vezes 10 a quinta, 6 vezes 10 a quinta, 8 vezes 10 a quinta. A gente está entre 6 e 8. Aqui a gente pode permitir imaginar o 6,8 mais ou menos por aqui, tá certo? E essa curva, ó, essa reta, ela vem até a curva que a gente, da nossa rugosidade relativa, que é uma curva constante, tá, pessoal? É importante a gente visualizar isso aqui.
Isso aqui é constante. Isso aqui é referente à nossa primeira iteração. Posso chamar aqui de Reynolds 1 para a gente não confundir. Então chegamos aqui, ó, na curva. E a partir daqui a gente traça uma reta até o fator de atrito. O fator de atrito aqui é aproximadamente 0,015, né? Dessa nossa primeira iteração. E aí o que é que acontece? Com esse fator de atrito, que a gente calculou aí, determinou, né, pelo diagrama de Moody. Vai vir aqui. Vou colocar aqui. Isso tudo é referente à nossa primeira iteração. Então, com esse fator de atrito, isso aqui foi determinado através do diagrama de Moody, tá? A gente encontra, vou até colocar aqui Moody, para a gente não confundir. Com esse Reynolds, que a gente calculou devido ao nosso primeiro chute, a gente encontrou esse fator de atrito. Aí, com esse fator de atrito aqui, substituindo nesta equação, a gente chega no nosso segundo diâmetro. Então, voltando aqui para as nossas equações. Aqui. Agora vai ser D2, porque a gente já está calculando. Nesse caso aqui, a gente está calculando efetivamente o diâmetro. Aqui, a partir daqui, não existe mais chute, tá, pessoal? O fator de atrito que a gente utilizou, 0,015. Ao fazer essa conta, a gente vai obter um valor aí de diâmetro 0, isso aqui dá um valor aproximado de 0,28281 metros. Confere? Confere. Então, com esse diâmetro, pessoal, é que a gente vai fazer a nossa segunda iteração. A partir daqui não existe mais chute, tá? É tudo com valores que a gente calculou. Então, aqui dá aproximadamente 28,1 milímetros, por exemplo. Isso é importante, pessoal, a gente ressaltar que a partir daqui não existe mais chute, porque o chute é só a primeira iteração. A partir desse primeiro chute é que a gente sai recalculando todos os nossos valores, certo? Vou falar para vocês uma situação, um episódio que aconteceu numa prova. No semestre presencial, tinha uma questão de cálculo iterativo, tipo esta aqui. E aí, como é que foi feito, né? O aluno chutou o diâmetro, 30 milímetros, por exemplo. Aí fez esses cálculos que a gente fez aqui. Aí chegou na segunda iteração, ele pegou o mesmo 30 milímetros e achou a mesma coisa, né? Mesmo valor, vai achar a mesma coisa. Aí disse que chegou numa convergência, que convergiu os valores. Mas isso não é verdade, tá? Lógico, se a gente substituir a mesma coisa, vai chegar na mesma resposta. Então é importante a gente, por isso que é importante a gente recalcular. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso. Então, com esse primeiro diâmetro, o que é que a gente fez? Calculou o Reynolds, encontramos o valor do coeficiente, do fator de atrito, desculpa. Com esse fator de atrito, calculamos efetivamente o diâmetro, e com esse diâmetro, a gente vai fazer de novo, calcular esse Reynolds, que a gente vai chamar agora de Reynolds 2, já que a gente está na segunda iteração, certo? Aqui vai mudar, não é mais 0,032, vai ser... Opa, desculpa aqui, pessoal. Aqui tá errado. É 280, já que aqui tá em metro, né? E aqui o diâmetro que a gente calculou, efetivamente, 0,281. E a gente vai obter um novo valor de Reynolds aqui. Com esse Reynolds calculado, a gente vai ter aí, ó, 7,7 vezes 10 a quarta. Confere, por favor. Confere. Com esse Reynolds, e agora com um novo, né? A gente vai encontrar um novo
fator de atrito. Vou até apagar o que a gente tem aqui. E a gente vem aqui para o nosso diagrama. Voltando aqui. Só para a gente manter esse... A rugosidade relativa vai ser a mesma, tá, pessoal? Eu vou deixar ela sempre constante aqui. Então, 7,7 vezes 10 a quarta. Na nossa segunda iteração, vou criar aqui uma de outra cor, para a gente não se confundir. Chega. Vamos utilizar aqui uma cor azul, confunde, né? Deixar preto. 7,7 vezes 10 a quarta, pessoal. Tá onde? É esse ponto aqui, aproximando aqui para 8, ou esse ponto aqui? Esse ponto aí, onde você deixou. Isso aqui, pessoal, é 8 vezes 10 a terceira, certo? 1 vezes 10 a quarta tá aqui, ó. Então, 7,7 a gente tá aqui, ó, aproximando para 8, certo? Mais uma vez, cuidado com isso. Lembrando que isso aqui é crescente, tá certo? Não lembra que eu falei no início, né? Isso aqui a gente confunde pensando que isso aqui é um índice, mas na verdade isso aqui é um indicativo da faixa que a gente está analisando, certo? Então daqui para cá é tudo vezes 10 a quinta, tá? E a curva, pessoal, agora, ó, a gente não tem a curva aqui. Nossa curva de 0,0002, ela vem mais ou menos até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta curva desse conjunto aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nossa curva está mais ou menos aqui. E a partir daqui, a gente traça nossa reta horizontal até o coeficiente de atrito. Que coeficiente de atrito a gente obteve? Aproximadamente 0,02. A gente volta ali para nossa conta. Fator de atrito do coeficiente de Moody, 0,02. Com esse coeficiente, a gente vai encontrar um novo diâmetro. Agora a gente vai chamar de diâmetro 3. Aqui muda para 0,02. Por isso que eu falei para a gente deixar as equações assim, pessoal, porque a gente não precisa ter que fazer toda hora essa conta aqui, ó. Então deixa só em função do que realmente vai ser alterado, que no caso é o fator de atrito e o diâmetro. Então fazendo a conta, a gente obtém um valor aí aproximado de 0,298. Confere? Por favor. Confere, professor. A gente já nota aqui, pessoal, que os valores estão se aproximando, né? Na nossa primeira iteração a gente calculou 0,28. Na segunda, a gente já veio aqui para 0,29. Então, acho que já está próximo, né? Mas ainda assim, a gente não pode dizer que houve uma convergência. Então, por isso, a gente vai calcular de novo. Então, na nossa agora terceira iteração. Normalmente, a gente só faz 3, tá? 3 é o suficiente. D3 é igual a metro, né, professor? Oi? No É D3? verdade. É metro. Obrigado. Isso aqui dá aproximadamente 298, né? Milímetros. Quase 300 milímetros. Vai recalcular de novo isso aqui. O Reynolds. Chamar de Reynolds 3. A gente vai obter uma resposta de aproximadamente 7,3 vezes 10 a quarta também. Deu isso, pessoal? Para achar outro valor para o coeficiente de atrito, nosso fator de atrito, desculpa, confundi. E a gente vai encontrar um novo diâmetro aqui. Voltando lá para o nosso diagrama, nosso Reynolds 3 que a gente está utilizando, né? A nossa terceira iteração é de 7,3 vezes 10 a quarta. Está bem próximo disso aqui, né? E aqui, pessoal, vamos dar um zoom aqui na nossa escala. Aqui a gente tem 6, tem 5, 6, 8. A gente aproximou a segunda iteração, 7,7, para 8 vezes 10 a quarta, né?
e agora a gente tem 7,3. O que acontece? Pode tá mais próximo, 7,3 está mais próximo de 6 ou de 8? Pergunta que eu faço a vocês. Continua mais próximo de 8. Continua mais próximo de 8, né? Só que aí a gente tá fazendo a questão, aí a gente olha essa reta aqui, né? Essa reta vertical, e a gente, opa, vou usar isso aqui, para não ficar nenhum nem outro. Concorda que a gente pode fazer isso? Às vezes a gente tende até a fazer isso, né? Fazer essa aproximação aqui para não usar a mesma coisa da passada. Então vamos usar isso daqui. Colocar outra cor, vou deixar verde. Desculpa aí se as cores não estiverem legal, tá, pessoal? Eu não sou uma pessoa que é muito boa com cor, mas vamos lá. É verde. Aí, mesma coisa, vai ser até tocar na nossa curva. Nossa curva é essa, ó. Então ela vem um pouquinho mais para cima. Um pouquinho. E fica tudo aqui, ó, na vertical. Vocês concordam comigo que o valor está muito próximo de 0,02? Independente se a gente aproxima para 6 ou para 8, o nosso fator de atrito, esse terceiro fator de atrito. Porque se a gente olhar essa escala aqui, essa escala do fator de atrito, pessoal, é o seguinte, ó, aqui é 0,02, essa reta é 0,021, 0,022, 23, 24, 25. Então, esse valor aqui está entre 0,2 e 0,21. Ah, professor, vamos colocar aí 0,0205, por exemplo. A gente pode fazer isso. Fazer essa aproximação aí. Esse valor aqui, por exemplo. Ou simplesmente deixar 0,02. Não tem problema nenhum. Quando a gente faz essa conta, a gente vai encontrar um valor muito próximo do que o que a gente já tinha, né? Já que o fator de atrito já tá muito próximo. Que a gente já identifica que não vai ter muita variação. Então, fazendo essa aproximação aí, a gente nem tem resolução suficiente para fazer essa aproximação, mas vamos fazer, tá? Só para vocês verem. E a gente vai obter aqui, ó, 0,296, por exemplo. Quase 30 já, né? Aproximada para 0,3. Vocês concordam, pessoal? Nesse ponto aqui, que a gente calculou, 0,29, 0,3, aproximadamente. Esse valor aqui, quando a gente pegar esse diâmetro e calcular o Reynolds, vai dar um valor muito próximo desse. Vocês concordam? Sim. Realmente. E quando a gente pegar esse Reynolds para essa rugosidade relativa, a gente vai encontrar um coeficiente de atrito muito próximo de 0,02. Sim, sim. Então aqui a gente não precisa mais ficar fazendo interação, porque a gente já obteve, a gente já chegou na convergência dos nossos valores, certo? Então aqui a gente já pode dizer, só um instante, a gente já pode dizer que o nosso diâmetro, que é o que a gente está interessado, no final das contas ele vai convergir, né, para aproximadamente 30 centímetros, ou 0,3 metros, tá certo? Poderia chegar nessa conclusão aqui. Tudo bem, pessoal? Professor, quanto mais interações você fizer, isso é até algo que dá em CN. Quanto mais interações você fizer, mais o valor converge para um ponto. Isso. Então, se você já vê, tipo, lá o professor explica, se você já viu um valor que já está convergindo para um valor e quanto mais interações você fizer, mais esse valor vai diminuindo e vai convergindo esse valor, a gente chuta para esse. Então, só que o que acontece, né? Faz um tempinho que eu paguei 100, pelo que eu me lembro lá, quando a gente paga e vê isso aqui em CN, normalmente a gente não utiliza gráfico, né? Literalmente a gente faz contas e contas e contas e contas. No caso aqui, como a gente tem um gráfico associado, observem o seguinte, que a gente tem um erro aqui associado à nossa resolução do gráfico, tá? A essa escala. Por isso que a gente não precisa fazer tantas e tantas interações. Normalmente, 3 é suficiente. 3 é suficiente para a gente chegar
no valor da convergência. Por que aqui eu aproximei para 3, 0,3? Porque é como... Quem é que estava falando há pouco? Só para eu saber. Ah, sou eu, Luiz. Pronto. Como o Luiz estava falando, quanto mais interações são feitas, mais próximo do valor a gente vai chegar, né? Do valor real que a gente quer. E aí o erro vai diminuindo. Lá em Siena a gente calcula muito isso, né? A gente vai calculando o erro entre as iterações para saber se está legal ou não. Aqui a gente não precisa entrar no mérito de calcular esse erro, tá? A gente acaba chegando nessa convergência aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, pessoal, rapidamente, deixa eu só fechar aqui uma tabela que eu fiz no Excel para fazer esse cálculo iterativo. Só para mostrar para você, utilizando aquelas equações que eu mostrei no slide, eu coloquei tudo aquilo no Excel para fazer esse cálculo iterativo, e a gente nota que mesmo um cálculo matemático só através de equações não vai ter tantas não tem tanto erro associado da terceira para a quarta, por exemplo. Deixa eu só achar essa bagunça que eu chamo de meu computador. Fiz um backup esses dias, aí tá... pessoal, aparentemente eu fiz uma coisa que não deveria, que foi ter apagado a minha planilha desse cálculo interativo com aquela equação implementada. Mas eu vou fazer de novo e mostro para vocês na segunda-feira, tá? Essa questão matemática dessas iterações, porque normalmente a gente faz na terceira. Não tô achando. Eu devo ter apagado quando formatei o computador. Bom, então, pessoal, ficou alguma dúvida nessa questão que a gente fez? Foi bem longa, né? A questão do cálculo interativo, ela dá um trabalhinho, que a gente fica fazendo isso toda hora, até chegar na convergência. Isso aqui, pessoal, pela hora, eu não vou fazer o segundo método que eu mostrei a vocês, mas o que consiste o segundo método desse processo, né, de cálculo interativo. Em vez de a gente começar chutando o diâmetro, a gente já começa chutando o fator de atrito. Por que eu prefiro começar chutando o fator de atrito? Por quê? Porque no fator de atrito a gente já tem a escala lá no diagrama de Moody. A gente já tem uma faixa de valores que a gente pode utilizar. Então, pega aquela equação, D é igual a um valor vezes a raiz quinta do fator de atrito. Normalmente, eu utilizo um fator de atrito para chutar ali. Um valor que está na média daquela nossa escala, 0,02, 0,015. É um bom chute para a gente começar. Quando a gente começa chutando o fator de atrito. E aí, com esse valor do diâmetro, que a gente calcula através do fator de atrito, que foi chutado, a gente vai calcular o número de Reynolds, e com o Reynolds e a rugosidade relativa, a gente recalcula o fator de atrito. Aí fica fazendo esse processo. Notem que a gente meio que economiza um passo, que é chutar o número de Reynolds. Por isso que eu acho mais fácil fazer essas questões chutando o fator de atrito. O outro método seria chutando o Reynolds. E basicamente vai fazer a mesma coisa. Com o Reynolds e a rugosidade relativa, tira o fator de atrito, aí vai tirar um diâmetro com esse fator de atrito, aí encontra Reynolds de novo, e combinado com a rugosidade relativa, um novo fator de atrito, e fica nesse ciclo, até a convergência. Normalmente eu não gosto de fazer as questões chutando o Reynolds. Eu prefiro fazer chutando ou o diâmetro ou o fator de atrito. Então, eu gostaria que vocês testassem fazer essa questão chutando o fator de atrito, qualquer valor que vocês imaginarem, e que tenha lá, ou não precisa nem estar naquela tabela, no nosso diagrama. Basta estar em uma daquelas faixas, basta estar na faixa de valor que está lá no diagrama de Moody, tá? Chuta um valor e faz esse processo. Ou repete tudo isso que a gente fez, chutando o diâmetro, só que em vez de começar chutando 32 milímetros, né, a gente foi de 32 milímetros e chegou a um valor aproximado de 30 centímetros, tá? Dá aproximadamente 300 milímetros. Então a gente teve uma grande variação, né? Do nosso primeiro valor que a gente chutou para o último que a gente convergiu. Eu
sugiro a vocês, começa chutando esse valor aí desse diâmetro, sei lá, 10 metros, 1 metro, ou algo desse tipo. Para você, ou até mesmo valores mais baixos do que 30 milímetros. Começa com, sei lá, 10 milímetros. Para vocês verem que mesmo assim, na terceira interação, normalmente vocês vão chegar na resposta, tá certo? É importante refazer, pessoal, essa questão, tá? Mesmo que já tenha aí no slide resolvido, mas é importante refazer para vocês ficarem mais à vontade com esse chute, porque normalmente a gente fica apreensivo com como a gente vai iniciar a questão. Se chuta o fator de atrito, se não chuta, se vai ter interação, se não vai. Então, sugiro a vocês de refazer essa questão. Tentem achar o que vocês acham mais confortável de fazer, chutar o fator de atrito ou chutar o diâmetro, tá certo? E ver o que é que fica melhor. Na segunda-feira, o que é que a gente vai fazer? Eu vou recapitular com vocês essa questão de cálculo iterativo e tirar dúvidas caso vocês tenham tentado fazer essa questão e não tenham chegado na mesma resposta, que é para dar em torno de 0,3 metro mesmo, a resposta dessa questão. E a gente depois faz questões com perda de carga localizada e quando a gente tiver bomba no meio do caminho, tá? Bomba envolvida no meio do escoamento, o que é que vai acontecer com a nossa equação e para a gente utilizar efetivamente a nossa equação da energia, tá certo? Eu vou colocar esse slide no cigarro, tá, pessoal? Esse resumo aqui do que a gente fez com o exercício. Tudo bem? Caso vocês queiram consultar. Mas lembrando que isso aqui está bem resumido, tá? Tanto o slide como o documento que está lá no cigarro, que a professora Camila colocou, tá melhor para estudar. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário que vocês queiram fazer antes da gente encerrar?